Olá, olá queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro de prece, de comunhão fraterna, a benefício de todos aqueles espalhados por este mundo todo, vivendo imensas dificuldades. Que todos vocês sintam-se muito bem, acolhidos por toda uma espiritualidade que nos envolve sempre, trabalhando com aquilo que nós podemos também oferecer em suas mãos, para que eles multipliquem tudo isto, haja vista as imensas demandas e o sofrimento que temos em quase todos os países, envolvendo conflitos, desavenças, enfermidades, transtornos e tudo mais que ainda caracteriza o planeta Terra, a sua humanidade, no sentido das expiações e das provas, que, de certo modo, categorizam a nossa grande família da Terra. Que vocês possam estar muito bem dispostos, procurando agir em solidariedade em favor dos milhões e milhões de necessitados por esse mundo afora. Que vocês tenham guardada um pouco de água para que ela seja fluidificada numa quantidade que seja a escolha de vocês. Que vocês também tenham como que aquele trabalho que envolve a responsabilidade de cada um, quando nós nos recordamos dos enfermos, daqueles com quem nós já convivemos, pessoas conhecidas, amigos, familiares da parentela corporal, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, como que fazendo um exercício de caridade que ele seja todos os dias cada vez mais amplo em favor de todos aqueles com quem nós tenhamos tido ou tenhamos até hoje um vínculo dentro das relações humanas próprias da Terra, sem nunca esquecermos, não é, amigos, dos desencarnados, dos que morreram recentemente por uma situação qualquer, tanto quanto aqueles que partiram já há muito tempo. Que nós os tenhamos em mente, querendo dizer que nós os tenhamos no coração, importando como que lembrar que todos são igualmente importantes e que os nossos pedidos por eles terão como que a presença dos benfeitores a ajudá-los sempre, de acordo com a lei, a maior de todas conhecidas na Terra e que tem a ver com o panorama imenso do universo, a lei de Deus, de amor, de justiça e de caridade. Que vocês possam também cumprimentar comigo os aniversariantes do mês de outubro, que vocês também deem as boas-vindas comigo a todos que estão chegando, não apenas para o encontro de hoje, mas chegando para comporem a nossa família da prece que vamos fazendo todos os dias. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês todos, onde estiverem, nas suas cidades, nos seus países, e desse modo, porque estamos em muitas regiões, que nós sintamos que, como uma rede,
de amorosidade, de luz, de paz, nós sejamos em equipe aqueles que abracemos como que o planeta inteiro, a humanidade por si, todas as famílias, toda a grande sociedade, toda a civilização atual no planeta Terra, porque todas as vidas importam, absolutamente todas, porque todas são ovelhas como nós. Que o Mestre Jesus possa continuar como que administrando tudo aquilo que concerne a evolução da humanidade, através dos anjos, dos espíritos de primeira grandeza, de primeira ordem, dos espíritos que já viveram na Terra, sacrificando-se por todos nós, alguns deles inúmeras vezes, quando retornavam ao plano físico para nos ajudarem no progresso. Que nós possamos deixar tudo de lado, recolhendo-nos das questões pessoais, não nos importando tanto com nossos afazeres, pretensões, para estarmos nos recolhendo e buscando a nossa essência como filhos de Deus, tendo mais uma oportunidade de vivermos no planeta Terra, construindo a evolução pessoal, fazendo o nosso Cristo interior desabrochar dia após dia, no sentido da plenitude. Ao mesmo tempo, agradecendo a Deus como filhos de nosso Pai Celestial, possuidores desde sempre de vida eterna, recordando o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, quanto ao homem de bem, visitando esta tão linda narrativa dos benfeitores sobre qualquer um, no sentido do quanto devemos buscar sedimentar em nosso processo evolutivo espiritual até que cheguemos à felicidade plena e ao reino de Deus, do qual Jesus tão bem nos havia dito. Que nós possamos nos conhecer melhor, deixando de lado nossas dificuldades, nossas imperfeições, substituindo tudo isto por algo do Evangelho dele, à luz do Espiritismo, funcionando como um tesouro sendo adquirido progressivamente pelas conquistas das virtudes que tanto nos cabem alcançar. Sob a inspiração dele, de Maria de Nazaré e de todos aqueles que nos envolvem há tanto tempo na Terra, ajudando a promover
todo o bem possível para a numerosa família da humanidade aqui. Que nós nos sintamos, apesar das adversidades vividas por muitos milhões hoje na Terra, suficientemente caridosos, empáticos, colocando-nos na situação dos que sofrem e, desse modo, nos sensibilizarmos a todas essas dores morais, dores físicas, tão próprias de um mundo ainda tão atrasado, com tantos problemas tão graves, tantas enfermidades, doenças físicas, transtornos mentais, desigualdade, pobreza, miséria, sofrimento, luto e morte. Ajuda-nos, Jesus, para que, antes de tudo, também nos fortaleçamos, que possamos nos ver como que frente a um lindo espelho de cristal puríssimo, olhando em nossos próprios olhos, observando a nossa fisionomia, a nossa constituição física e perispiritual, notando tudo aquilo que careça de substituição pelas luzes maravilhosas dos bons pensamentos, das boas ideias, das boas escolhas e, em consequência, das melhores atitudes em todas as ocasiões da nossa jornada. Que possamos notar os nossos anjos de guarda nos fazendo companhia, sorridentes, percebendo os pequeninos esforços de cada um, mas em prece a Jesus, estarmos percebendo que toda uma alimentação espiritual do fluido cósmico de origem divina, paternal, tudo vai nos permitindo a saúde a nível mais profundo. E todas as zonas escuras vão sendo substituídas por elementos luminosos que Deus Pai nos dá, notando o empenho de cada um pela reforma íntima, pela renovação dos sentimentos, trazendo a todos nós a nossa condição, não apenas a imagem diante do espelho, mas a renovação das energias, no sentido de algo de muito conforto, de muitas forças, de muita paz. Ganhando os sentimentos que vão se fazendo presentes para sempre. A generosidade, a compaixão, a empatia, a humildade, a solidariedade, a fraternidade,
a caridade desinteressada. E cada vez que respiramos nesta atmosfera divina, onde todos aqui hoje estamos, nós vamos nos renovando intimamente, desvencilhando-nos dos elementos relacionados às imperfeições, libertando-nos das misérias pessoais e ganhando um grau de liberdade incomparável quanto a de outros tempos, numa expressão de Deus, confiando nas nossas pretensões, no âmbito da renovação, da libertação e do preparo de cada um de nós para que nos tornemos cooperadores de Deus. Que busquemos Maria de Nazaré, suas servas, seus lanceiros, José da Galileia, expressão divina de humildade, João Batista, os apóstolos e os discípulos que estiveram ao teu lado, Senhor, naquela altura, por convite a eles todos para formarem como que o Espírito Santo, a falange sagrada dos Espíritos no teu entorno. Senhor, tantas preocupações, tanto sofrimento, tantos pacientes, tantos enfermos de doenças bem conhecidas, o câncer, as doenças cardiovasculares, a pressão alta, o diabetes, os problemas infecciosos que vão e voltam e por vezes são muito graves, gerando até a desencarnação de muitos irmãos, seja a malária, a tuberculose, a influenza, o cólera, a AIDS e tantas outras. As doenças degenerativas, neurológicas, doenças congênitas e adquiridas, enfermidades agudas e crônicas, problemas médicos muito antigos e outros que a humanidade ainda não conhecia e que se tornaram frequentes entre nós. Ajuda, Jesus, através dos teus mensageiros, missionários do teu amor, os doentes nos hospitais e nas clínicas, os que se recuperam nos lares próprios deles, tanto quanto milhares e milhares no Brasil e em tantos países, que sem recursos, sem abrigo, sem acesso à saúde pública de qualidade, seguem doentes nas calçadas, nas ruas e avenidas do mundo. Nós, por eles todos, Jesus, o nosso fluido vital, significando saúde e bem-estar que podem ser doados em qualquer ocasião de prece,
das nossas e de todos no mundo. Que tudo seja recolhido e levado para o refazimento de todos os doentes, inclusive centenas de milhões, talvez bilhões, ainda enfermos na erraticidade, do outro lado da vida, que não tenham tido até hoje o devido socorro, o devido acolhimento e o resgate direcionado para o alto. Cuida deles, Jesus, com o auxílio dos anjos, também voltados para o progresso na terra. Cuida, Jesus, dos suicidas, quase 1 milhão no mundo de janeiro até hoje. Cuida, Jesus, dos abortados, dezenas de milhões de pessoas iguais a nós, que tentaram renascer, que viveram estimativas de todo um progresso, quando acolhidos nos braços dos seus pais, e foram impedidos de maneira trágica, em função de uma ignorância sem par, no maior dos dramas da humanidade até hoje. Cuida, Senhor, das vítimas dos acidentes por meios de transporte, em rodovias, ferrovias e também quanto aos aviões de maior ou menor porte, que vão se acidentando na decolagem, na aterrissagem, em qualquer lugar do mundo. Famílias inteiras, às vezes, por eles a nossa súplica, porque a grande maioria já terá sido esquecido. Tudo isto sendo deixado pela nossa indiferença, pelo esquecimento, como se não existisse. Tanta dor, tantas repercussões, haja vista as desencarnações imprevistas, envolvendo crianças e adultos. Cuida dos imigrantes, Jesus. Milhões no mundo inteiro, dos refugiados, dos repatriados, dos que não têm um lugar definido de conforto para si e para os seus. Mas nestes dias, Jesus, as nossas rogativas, talvez as mais enfáticas, continue e talvez continue por muito tempo, quanto a 2 grandes dramas. Um deles, os 2 terremotos sequenciais num país tão pobre, o Afeganistão, milhares de desencarnações, milhares de feridos, casas simples, devastadas, destruídas, e as pessoas sem nada. E outros feridos, lutando pela sobrevivência, sem assistência suficiente para salvá-los
preservando-lhes a esperança quanto à vida. Ao mesmo tempo, Jesus abençoa todas as vítimas até hoje, aproximadamente 3.000 pessoas, entre palestinos e israelenses, além de muitos de outras nacionalidades que perderam as suas vidas pela violência. Numa situação de guerra que há uma semana atrás objetivamente não havia. Nós te rogamos para que todos aqueles que engendram o mal dessa natureza, tanto de um lado como de outro, e eles são predominantes, inspirando as atrocidades, tanto de um lado como de outro, para que as leis divinas quanto à terra estejam prevalecendo e levando as criaturas mais distantes do bem para longe da terra, livrando a nossa humanidade a partir do Oriente Médio de uma violência completamente sem sentido, ajudando-nos no início da regeneração por aqui. Que possam partir para o mundo do degredo, onde terão novas oportunidades de se redimirem, de progredirem, de se afeiçoarem ao amor, à justiça e à caridade, seja onde for. Por outro lado, Senhor e Mestre, com Maria de Nazaré e a falange sagrada dos Espíritos Teus, preenchendo de amor, de cura, de esperança, de fé, de paz, todas as famílias, todos os prisioneiros, todos os refugiados, os que são obrigados a se deslocarem em nome da segurança pessoal. Pacifica, Jesus, os dirigentes violentos que se sentem no direito de gerar tantos prejuízos para tantas pessoas naquela região, em Israel e na faixa de Gaza. Que os anjos da paz estejam inspirando os homens de governo para que haja o quanto antes, ao menos, um cessar-fogo, e que todas as vítimas vivas e desencarnadas que já estão sendo ajudadas o sejam muito mais, de tal maneira que não haja desespero, apreensões, medos, e tudo seja de novo um campo iluminado pelo teu coração, que tu possas perdoar aqueles que há milhares de anos tu aceitaste por aqui e que ainda encarnados agora
seguem contrariando as leis básicas de Deus e assumindo as piores consequências espirituais e humanas para si. Misericórdia, Jesus, pelo nosso mundo, com uma história de centenas de guerras. Que o teu amor prevaleça, a fraternidade pura em nome dele possa se apresentar e ganhar guarida numa infinidade de encarnados e desencarnados que tão dela necessitam nos tempos que correm. Que todos os benfeitores que conheçamos, que todos os que dirigem os países, como o anjo Ismael para o Brasil, todos têm os seus respectivos condutores que velam pelo progresso em paz. Que sejamos nós cooperando com eles para que tenham êxito, abençoando os sofredores, resgatando os aflitos e inspirando os que detêm poder na direção da paz, que este mundo, muito mais ainda agora, tanto necessita. Se conosco, Jesus, na companhia das legiões angélicas, e que tu possas evitar prejuízos ainda maiores para o nosso mundo, sobretudo para as nações envolvidas. Justo não é, Jesus, e não foi por outra razão, no lugar onde tu escolheste para estar corporificado e abençoando o nosso planeta dali, da Judeia, de Belém, da Galileia, de Jerusalém, da Idumeia, de Cafarnaum, do Tiberíades, do Jordão. Vem, Senhor. Talvez nunca tenhamos necessitado tanto do teu divino amor, como grande família, a nossa, a família terrena. Muito obrigado, amigos, pela sua presença, pela sua participação, que possamos continuar abraçados, nos vendo todos os dias, e que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos nos encontrar amanhã, depois, e termos um final de tarde feliz, uma noite iluminada pelas estrelas, enchendo o mundo de esperança, de fé e de caridade. Até lá, meus amigos. Muito obrigado.